Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências do 7º ano. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 25. Aula 25 aí com objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública. E no detalhamento nós vamos aí discutir um pouco a diferenciação de surtos, epidemias e pandemias. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês, eu estou aqui, ó. Olha só essa roupa aí que esta pessoa está usando, né, esse técnico, e ele está segurando um globo. Então, o que tem acontecido aí no nosso planeta Terra, hein? Muitas doenças, muitas catástrofes, muitas alterações ambientais, mudanças climáticas, pessoas sendo obrigadas, né, a mudar de países por guerras, né? Então, são várias mudanças que estão acontecendo no nosso planeta Terra. E eu tenho aí essa pergunta para vocês: como se espalham, né, as doenças entre os países? São várias doenças que nós estamos vendo aí acometendo as pessoas, adoecendo as pessoas, e que elas são transmitidas ou por micro-organismos, né, causados ali por alterações ambientais, por mudanças climáticas, e que o homem ele está inserido neste meio. Então, o homem pode ter contato com estes micro-organismos que podem ser transmitidos ali de várias formas ao homem. E aí nós vamos começar na nossa aula a compreender como é que ocorre essa distribuição das doenças no mundo. E existem ali termos, conceitos que nós vamos ver agora, que está relacionado a essa distribuição da ocorrência de doenças. Então, apresento aí para vocês o surto, né? Nós vamos conversar um pouco do que era esse surto, como uma palavra, um conceito que está relacionado à distribuição de doenças, tá bom? Endemias, epidemias e pandemia. Então, nós temos que compreender o que significa a ocorrência dessas doenças em um determinado lugar, pela concentração de casos dessas doenças. E aí nós vamos, então, poder relacionar que medidas de proteção podem evitar com que mais pessoas se contaminem, sejam infeccionadas, né, pelos micro-organismos. Mais pessoas que possam adoecer, e temos que evitar como transmitir essas doenças a outras pessoas, sejam aquelas que estão ao redor delas ou também entre países, entre continentes. Então vejam aí que nós vamos pegar esse globo terrestre e vamos localizar aí a ocorrência de doenças. Vejam, nós temos aí 4 situações, tá? Para o conceito de surto, vejam o que está sendo indicado: um ponto, um caso de uma doença em um determinado lugar. E, por um acaso, nós estamos lá em um país, tá bom? Neste caso, nós temos que uma pessoa foi acometida por uma doença e, assim, ela estar ali necessitando de cuidados especiais, né? E as pessoas ao redor têm que se prevenir para não adoecer também. Nós temos aí um outro caso que é a endemia. A endemia é quando o número de casos ali de uma doença ele já se repete em vários em um período. O número de casos se repete em um período e cada local
pode ter suas endemias específicas, né? Suas doenças específicas, tá? No caso da epidemia, é quando uma doença ela aumenta e muito o número de casos, né, daquela doença num determinado lugar. E uma pandemia, quando essa doença pode se espalhar, sabe, por vários países, vários continentes, e assim causar doenças em muitas pessoas. Nós vamos ver sobre cada uma destas os conceitos, mas que aí você tem ilustrações, né, de como que pode ocorrer a distribuição dessas doenças, né, para serem classificadas no conceito de surto, endemia, epidemia ou uma pandemia. Então vamos agora ver sobre o conceito de surto. Vamos estudar um pouco melhor. É o aumento repentino e inesperado do número de casos de uma doença específica, dentro de uma área muito restrita ou em uma comunidade. Então, é um caso isolado. Nós temos aí uma ilustração de uma pessoa que está vomitando. Imaginem vocês que, se for alguém que foi em um restaurante, se alimentou, né, consumiu ali a comida daquele restaurante e, por um acaso, aquela comida estava contaminada e ela começou a passar mal. Todos os familiares dela começou a passar mal daquela alimentação também que eles tiveram. É um caso isolado, tá? E ali todas aquelas pessoas vão procurar um serviço de saúde e lá no serviço de saúde eles vão ser, digamos assim, cadastrados, né? É feita a triagem naquele serviço de saúde e é assim que se começa a contabilizar, né, o número de casos de uma doença. Naquele restaurante, outra família também consumiu daquela mesma comida que foi servida e eles também passaram mal. E aí foram no serviço de saúde, no pronto atendimento, e ali foi cadastrado que aquelas outras pessoas também passaram mal daquela mesma comida que informaram que comeram em um determinado restaurante. E quando isso começa a se repetir, já caracteriza um surto, porque um determinado lugar, né, um ponto isolado, causou a ocorrência daquela doença, tá? E aí vai entrar em ação especialistas, que é chamado de vigilância sanitária. A vigilância sanitária, o serviço de estatística, sabe, que faz as contagens das doenças. E aí eu quero abrir uma observação para vocês. Toda vez que nós vamos em um atendimento de saúde, ali, na triagem, os nossos nomes, idades, o local onde mora, o que causou, quando o médico assim pergunta, conte aí o que causou, o que você está sentindo. Quando você começa a conversar com o médico e vai explicar, ele está ali anotando. Já perceberam que o médico vai anotando tudo que você ou sua mãe vai e comenta para o médico? Pois é, todas as informações ficam cadastradas naquela unidade de saúde. Então, eles têm como saber quais as doenças que estão ocorrendo. É assim que sabemos que os serviços de saúde sabem que um determinado caso de uma doença está ocorrendo em um lugar, em um bairro, em uma comunidade, sabe? E assim, conforme vai aumentando esse número de casos, vai também tendo todo esse cadastro, né, das informações das doenças que ocorrem. Por isso, é muito importante, toda vez que você estiver passando mal, doente, sentindo sinais e sintomas, os sinais são aqueles que aparecem, né? Nós conseguimos ver, olha, tá vermelho aqui meu braço, isso é um sinal.
Eu vejo meus olhos amarelos. Isso é um sinal. Sintomas são aquelas características relacionadas a algo que a gente sente. Então, eu estou com dor de cabeça. Não é possível ver a dor de cabeça, mas você está sentindo que está com dor de cabeça. Eu estou sentindo que minha barriga está doendo. O meu intestino, então você está sentindo, você está passando mal. E isso todas essas informações serão anotadas lá na sua ficha do atendimento médico. Então, deve-se ir para o atendimento médico toda vez que tiver com problemas de saúde para que seja feito esse cadastro, tá? Se uma doença aumentou em um número, em uma quantidade maior, vejam aí que já é uma epidemia, vejam. Nós temos a epidemia, que é o aumento do número de casos de determinada doença muito acima do esperado e que afeta uma grande quantidade de pessoas em uma região específica. E aí nós temos, por exemplo, o mosquito da dengue na ilustração. Nós podemos aí já ter ouvido pelos jornais, pelos programas de TV, o aumento do número de casos de dengue no Brasil, em várias regiões do Brasil. E aí caracterizamos como uma epidemia. Aumentou o número de casos, ou seja, várias pessoas foram ao atendimento médico, elas falaram que estavam sentindo seus sinais e sintomas e, a partir daí, foi feito o exame e diagnosticado. É dengue. Todos os cadastros de dengue que ocorreram em uma cidade, em um estado, em um país, eles são contabilizados, são feitos cálculos. E esses cálculos, são cálculos epidemiológicos, são cálculos que são feitos juntando todos os casos de doenças daquelas pessoas que foram atendidas no serviço de saúde. Então, já caracterizou uma epidemia. Mas isso nós vamos começar aí a diferenciar. Quero trazer para vocês como é que se diferencia um surto de uma epidemia, né? Então, aí é pelo número de casos e pela abrangência, tá? Então, vejam aí que o surto é um caso isolado. Pessoas estavam ali de uma mesma família, por exemplo, que consumiram, eu vou repetir o exemplo que eu apresentei para vocês, eles consumiram uma comida de um determinado restaurante e aquela comida estava contaminada. Então, ali estava isolado aquele caso que tinha ali relação com o restaurante, tá? Então, casos isolados. Mas na epidemia já aumentou o número de casos. Por exemplo, aí eu apresentei da dengue, né? Mas assim também pode ser com outras doenças. Nós tínhamos ali, se uma diarreia causasse problemas de saúde na cidade, na comunidade toda, aí ela já ia ser classificada como epidemia. Então, tudo isso está relacionado ao número de casos. Tá bom? Vamos continuar aí sobre os fatores que contribuem para a ocorrência das epidemias. Falta de vacinação. Quem aí de vocês já foi convidado? A mãe já disse, vamos lá nos vacinar e você, por receio, por medo, não queria ir se vacinar, mas é necessário, tá? Muitos deixam de tomar a vacinação por vários receios ou medos, mas que eles são muito importantes para a prevenção de doenças. Falta de acesso aos serviços de saúde, e aos cuidados. Então, nós temos aí locais muito distantes, de difícil acesso das pessoas que cuidam da nossa saúde, e assim, essa dificuldade toda faz com que as pessoas não consigam ir na zona urbana, por exemplo, se moram em comunidades isoladas,
né, em margens de rios, não conseguem ir lá na área urbana, lá na cidade, para ir no atendimento médico. Precisa de gasolina, precisa de diesel, né? As distâncias são muito longas, então, por um acaso, não conseguem ir. Então, isso dificulta com que as pessoas cuidem da saúde e contribuem para as epidemias. Tá? Condições socioeconômicas precárias. Aí nós temos falta de distribuição de água, não ter coleta de lixo, né, de resíduos que são produzidos naquela comunidade, né, na beira do rio, ou em cidades muito isoladas, no Nordeste, por exemplo, ou em qualquer região do país em que as condições socioeconômicas das pessoas, das famílias, não permitem com que elas consigam ter moradias melhores. E se juntar à falta de infraestrutura, né, das cidades, e aí prejudica ainda mais, dificulta ainda mais. E nós temos aqui, cidades que têm o atendimento de serviços de saúde por voadeira. A voadeira sai de lá da área urbana e ela vai até onde o ribeirinho mora. Vai até naquele braço de rio, sabe? Lá dentro quase da floresta, procurar as pessoas para que elas sejam, então, vacinadas, para que elas sejam, então, cuidadas, tenham seu atendimento de saúde. E olha esses barcos. Quem já viu aí barcos de saúde na Amazônia, né, em regiões em que existe muitos rios, muitas comunidades ribeirinhas e que nestas comunidades só barcos da saúde podem ter acesso, né? Então nós podemos aí em vários estados no Brasil a infraestrutura de atendimento de saúde por barcos, né? Barcos que podem ser da prefeitura e também barcos ou navios de serviços militares que também ajudam, né, nesse cuidado de pessoas que não têm acesso urbano a esses serviços de saúde, ok? Então vamos ver agora sobre as endemias. Endemia é a ocorrência com frequência do número de casos da doença em determinada região. Então, se ela ocorre repetidas vezes ao longo de vários anos. Então, endemia é quando aquele número de casos fica, assim, digamos, considerado normal. Não é um aumento repentino e nem é como surto, e também não é um aumento de casos isolados, tá bom? É uma ocorrência com frequência do número de casos de uma determinada doença, né, numa região. E aí, malária, febre amarela, doenças de Chagas, são doenças classificadas como endemias na Amazônia, por exemplo. Então, todo ano, os serviços de saúde já têm um número de casos que eles ocorrem. Isso, digamos assim, são denominados dados históricos. O que é um dado histórico? É quando é analisado um período, né, de 10 anos para trás, por exemplo, 20 anos para trás, né, anos anteriores, e que neste período, todo ano, teve uma frequência muito parecida de casos daquela doença, tá? Por isso, as campanhas de saúde, elas ocorrem anualmente, alertando as pessoas, orientando as famílias para que eles possam manter as medidas de prevenção das doenças e, assim, evitar com que aquela endemia altere o número de casos
digamos assim, aumente o número de casos de uma forma inesperada, né? É claro que o objetivo é sempre diminuir o número de casos, né? A que as pessoas tenham saúde, mas, naturalmente, esses insetos que eu falei, né, da malária, febre amarela, doença de Chagas, eles ocorrem no ambiente. Então, as pessoas é que têm que se prevenir do contato com esses insetos, porque, naturalmente, eles vivem na floresta. É o homem que está entrando na floresta para as suas atividades, né, diárias. E, por isso, estas pessoas têm que se prevenir para poder não adoecer. Tá? Vamos ver um mapa de distribuição de casos de malária, que é aquilo, ó, toda a classificação dos atendimentos de saúde que foram feitos lá nos postos de saúde, nas unidades de saúde, dos atendimentos que foram feitos, eles são, então, contabilizados. E olha só como que aparece no mapa. Olha aqui a região amazônica, né? Nós temos aí na região amazônica, né, ó, aqui. Ó, olha só como é que está pintado esse mapa. Então, nas regiões sem cor, branco, não tem casos, sem transmissão. O restante do Brasil todo, ó. Muito baixo risco, esse amarelo claro, né, esse amarelinho. Médio risco, já as regiões em laranja. E em alto risco, olha só como podemos analisar essa ocorrência de doenças de todas as pessoas que foram atendidas nos serviços de saúde desses municípios, desses estados e dos seus municípios. Então, a estatística do número de casos dessas doenças permitiu transformar em um mapa com distribuição de cores, e assim a gente sabe ou permite analisar o risco de se adoecer daquelas doenças, tá bom? Vamos agora sobre pandemia. Na pandemia, compreende o número de casos de doença acima do esperado em uma epidemia, acima do esperado, e é uma epidemia que se espalha entre vários países ou continente. Então, no fato de o número de casos aumentar e se espalhar ao longo de vários países e continentes, é o que caracteriza uma pandemia. Ele se espalha para um grande número de pessoas, infecta um grande número de pessoas em todo o mundo. E nós tivemos aí o caso da Covid-19. Nós passamos por uma pandemia. E nesta pandemia o número de casos aumentou e muito. Nós podemos também ver no mapa como que ficou todos esses continentes, né, com o número de casos de Covid. E aí nós podemos ver que nós já temos aqui embaixo, ó, uma classificação por cor também. É importante você aprender a classificar o número de ocorrência de doenças por cor. Então, todas as regiões que estão branco, né, ou muito claras, o número de casos foi baixo. Conforme vai ficando aqui, ó, no azulado, nos vários tons de azulado até mais escuros, o número de casos aumentou e muito. As regiões de azul, ó, foram na casa dos milhões de casos de Covid, né? E esses mapas, eles nos ajudam a interpretar o quanto foi grave a doença Covid-19. Ela se tornou uma pandemia. Ela iniciou com um caso, uma pessoa, e foi sendo transmitidas a outras pessoas até chegar em outros continentes, né? Pessoas de todo o mundo. E aí nós devemos nos perguntar como é que essas doenças se espalham, como é que ocorre uma pandemia. Vejam aí que as pandemias, elas se espalham de várias formas, né? Cada doença tem seu mecanismo de transmissão. No caso da Covid-19,
era espirro, eram contatos entre pessoas, mãos sujas, porque era tipo, o cara se caracterizava como uma gripe, né? Parecida como uma gripe, mas era muito mais grave, então tinha coriza no nariz. As pessoas começavam ali a ter sinais e sintomas mais graves, porque era uma doença nova, né? Não tínhamos casos recentes dessa doença. Então, o mecanismo de transmissão ajuda, né, com que várias pessoas possam adoecer. Viagens internacionais. Uma pessoa doente num país que tinha um compromisso de trabalho em outro país, ela disse assim, eu consigo viajar. Aí ela pega um avião, vai para outro país e ali já levou aquele micro-organismo. Contato humano muito próximo, né? E faltas de medidas de controles adequadas. Nós temos aí como que entre vários países o sistema de transporte, os meios de transporte podem ajudar com que as formas de transmissão das doenças, o fato das pessoas estarem muito próximas ou mesmo a ausência de medidas de controle ajuda com que as doenças se espalhem ao longo de vários países e continentes. Vejam aí que todo dia tem voos internacionais, né, ocorrendo. Então vejam aí na ilustração que essas pessoas se movimentam ao longo de vários países, né? Essas pessoas, por mais que elas ainda nem saibam, ou seus compromissos de trabalho e de viagem são tão importantes que elas decidem viajar. Alimentos podem ser transportados, animais podem ser transportados, e isso ajuda na transmissão de doenças. Desse modo, é o principal meio que as doenças podem se espalhar em vários países, pelos meios de transporte, tá? Mas que, para isso, são adotadas medidas de prevenção. Essas medidas de prevenção devem ser adotadas por você, tá? Devem ser... vocês devem se vacinar. Então, quando diz tem vacina disponível, é para ir se vacinar. Quando diz higienize suas mãos toda vez que você sair do banheiro, higienize suas mãos toda vez que você espirrar, é para limpar as mãos. Quando diz use máscaras, quando você estiver gripado ou para evitar adoecer, é para usar máscaras. Quando, naquele período da pandemia, nós tínhamos que ficar 1,5 metro de distância, então significava que não era para ficar juntinho, era para ficar distantes um do outro. E nós percebemos em muitos casos aí, nos aeroportos, que medidas severas de controle são adotadas para evitar com que pessoas espalhem doenças ao longo de vários países. E muitas vezes essas pessoas, na pandemia, não foram autorizadas a entrar em outros países para poder não levar aquele micro-organismo e contaminar outras pessoas, tá? É claro que aspectos sociais contribuem muito, né, para essas doenças. E aí que nós temos um impacto de como as pessoas vivem. Vejam aí que aspectos econômicos influenciam e muito neste processo, né? As condições financeiras influenciam muito com que as pessoas consigam. Será se a gente consegue comprar álcool em gel? Será se a gente consegue comprar máscaras? Então, aspectos sociais também contribuem, aspectos emocionais e de saúde mental. Então, as pessoas têm que ser cuidadas para que elas possam, então, sentir-se na necessidade de se proteger, sabendo a importância que tem de se proteger das doenças, tá? E aí que vem o papel dos pesquisadores. A ciência e as políticas públicas são muito importantes nesse processo.
Os cientistas e profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, eles têm ali respostas a surtos, eles ajudam a evitar surtos, endemias, epidemias e pandemias. E também os países, eles devem colaborar em que sejam tomadas medidas sanitárias para evitar com que pessoas levem doenças de um país a outro. Então, fica aí essa mensagem da nossa aula, né, para que vocês possam, então, adotar medidas de prevenção de doenças. Tá bom? Tchau!